Olá, meu nome é Luana, eu sou engenheira agrônoma, acadêmica do segundo semestre do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da FVJM, sob orientação do professor Leonardo Baumdops, e hoje irei ministrar para vocês uma aula sobre poluição ambiental. Bem, a poluição ambiental é a degradação do meio ambiente provocado por atividades antrópicas ao meio natural. Então, atividades naturais ou atividades promovidas pelo homem que causam desequilíbrio no ecossistema é considerada de poluição ambiental. A poluição ambiental, ela pode ser classificada em diferentes tipos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a poluição atmosférica, poluição hídrica e poluição dos solos, já que esses tipos de poluição, eles podem afetar diretamente as atividades agrícolas e pecuárias. A poluição do ar é aquela poluição gerada pelo lançamento de gases tóxicos na atmosfera. E esses gases tóxicos, eles podem ser provenientes de atividades antrópicas ou de atividades naturais. Temos aqui alguns exemplos de atividades antrópicas geradoras desses gases tóxicos, como a utilização de automóveis, a liberação de gases tóxicos pelas fábricas, pelas usinas de produção de energia, pelas queimadas, pelo desmatamento. E esses gases tóxicos, eles também podem ser lançados na atmosfera por meio de alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, a emissão proveniente de vulcões, ou o próprio gás metano, que é emitido pelos animais ruminantes, a fuligem de incêndios florestais, que ocorrem de maneira natural. E esses gases tóxicos, eles podem ser classificados em dois tipos, primários ou secundários. Os gases tóxicos primários são aqueles que são lançados diretamente na atmosfera, como os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, o gás metano. E já os secundários são formados na atmosfera por meio de reações químicas. Então, eles não são lançados diretamente na atmosfera. Na atmosfera, eles passam por um processo de reação que os originam. Como exemplo desses poluentes secundários, nós temos o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Eu destaquei esses dois ácidos porque eles são muito importantes, são componentes principais de um fenômeno que ocorre na atmosfera chamado de chuva ácida. E esse fenômeno ele é ocasionado justamente pela poluição atmosférica. Bem, a chuva ácida, como o próprio nome já diz, é uma precipitação em presença de ácidos. E como esses ácidos, são formados? Os principais componentes da chuva ácida são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Esses óxidos, eles são chamados de óxidos ácidos, que eles possuem a capacidade de reagir com a água na atmosfera, produzindo ácidos como o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Esses ácidos, então, eles vão reduzir o pH da água, formando a chuva ácida. A chuva ácida, ela afeta diretamente o nosso ecossistema. Ela traz consequências para a cobertura vegetal, causando a queima de folhas, como é possível verificar nessa imagem, queima da cobertura vegetal, além de poder contaminar os solos, poder causar contaminação também dos cursos hídricos, causando a morte de várias espécies. Então, ele afeta vários ecossistemas. Um outro fenômeno ambiental causado por esse excesso de poluição, excesso de liberação de gases tóxicos, principalmente decorrentes de atividades humanas, é a intensificação do efeito estufa, o aquecimento global, o aumento da temperatura global. Temos que entender primeiro que esse efeito estufa é um fenômeno natural e é extremamente importante para a manutenção da vida no nosso planeta. Como ele ocorre? Parte da radiação que é emitida pelo Sol é absorvida pela superfície terrestre. Parte dessa radiação vai ser dissipada na forma de calor
e parte vai ser retida pelos gases de efeito estufa. Então, essa retenção de calor pelos gases de efeito estufa é que mantém o nosso planeta aquecido. Entretanto, o excesso de liberação de gases tóxicos na atmosfera, o excesso da liberação desses gases de efeito estufa, como CO2, o monóxido também de carbono, aumentou a retenção de calor na atmosfera, aumentando assim a temperatura global. E isso traz sérias consequências para o ambiente. O aumento da temperatura global aumenta também a probabilidade de ocorrência de catástrofes ambientais, modifica o padrão de precipitação, torna as chuvas mais irregulares. O aumento dessa temperatura e a alteração da precipitação pode fazer com que várias espécies cultivadas em um determinado local tornem-se inaptas para a produção. Então, pode afetar de maneira direta as atividades agrícolas e pecuárias. Um outro tipo de poluição é a poluição das águas. A poluição das águas corresponde à contaminação dos recursos hídricos do nosso planeta. E essa contaminação ela pode ser decorrente de diferentes fontes. Vamos classificar aqui esses agentes poluidores em efluentes domiciliares e efluentes industriais. Os efluentes domiciliares são aqueles constituídos por agentes biodegradáveis. Então, são aqueles resíduos ricos em micro-organismos decompositores. Por exemplo, o esgoto domiciliar. E os efluentes industriais que são lançados nos cursos hídricos, eles podem ser resíduos de fácil degradação ou resíduos de difícil degradação, como, por exemplo, os detergentes sintéticos e os agrotóxicos. Um fenômeno que ocorre devido à contaminação desses recursos hídricos é o processo de eutrofização. A eutrofização ela é decorrente do aumento da concentração de nutrientes nos ambientes aquáticos. Então, por exemplo, ela pode ocorrer quando há o descarte inadequado de esgoto doméstico nos cursos hídricos. Isso gera um aumento na concentração dos nutrientes nesses ambientes. Esse aumento na concentração de nutrientes vai gerar um crescimento populacional de algas. As algas, elas formam uma camada na superfície da água, impedindo que ocorra a penetração de luz solar. Então, aqueles organismos fotossintetizantes que encontram-se abaixo dessa camada, eles ficam prejudicados e podem morrer. Isso leva à proliferação de bactérias aeróbicas. E como o próprio nome já diz, essas bactérias elas consomem grande quantidade de oxigênio. Elas dependem do oxigênio. E esse consumo de oxigênio pelas bactérias aeróbicas pode reduzir a concentração de oxigênio na água, causando a morte de várias espécies aquáticas. Então, esse ambiente de redução de oxigênio favorece a proliferação de bactérias anaeróbicas. Essas bactérias, elas produzem gases mal cheirosos. Então, uma contaminação, um descarte inadequado de determinado resíduo nos cursos hídricos pode comprometer totalmente esse ecossistema aquático. Um outro fenômeno é a maré vermelha. A maré vermelha ela é causada pela proliferação de algas dinoflageladas. Essas algas elas são estimuladas em função da quantidade de energia solar, teor de nutrientes e temperatura. De forma que quanto maior a energia solar, a temperatura e o teor de nutrientes, aumenta então a proliferação dessas algas. O grande problema dessas algas é que elas produzem toxinas que causam a mortalidade de peixes. E isso pode trazer prejuízos econômicos, já que várias pessoas dependem dessa atividade de pesca para sua sobrevivência
e as áreas que são afetadas pela maré vermelha, elas ficam impossibilitadas de realização de pesca. Podem promover também prejuízos ambientais, com a mortalidade, né, de várias espécies aquáticas e a saúde humana, já que se as pessoas tiverem contato direto com essas algas, com essas toxinas, ou se ingerirem algum tipo de alimento contaminado com essas toxinas, podem desencadear uma série de problemas de saúde. Já a maré negra é causado por grandes manchas de hidrocarbonetos, petróleos e derivados no mar. Então, quando tem um derramamento de petróleo ou de derivados, vai formar também uma camada sobre a superfície da água, uma camada que vai impedir a penetração de luz. Assim, aqueles organismos que ficam abaixo dessa camada vão ficar impossibilitados, né, de realização de fotossíntese, então pode causar a morte desses organismos. E muitas vezes esses organismos, eles são base da cadeia alimentar de outros organismos. Então, eles sendo afetados, os outros organismos dependentes dele também serão afetados. Então, esse efeito da maré negra é bastante parecido ao efeito do processo de eutrofização que falamos anteriormente. Além disso, essa maré negra, ela impede a dissolução de oxigênio na água, podendo também causar a morte de várias espécies. Já a poluição do solo corresponde à contaminação da camada superficial terrestre pela presença no solo de elementos químicos, como resíduos sólidos ou resíduos produzidos pelo homem. Então, quaisquer alteração nas características químicas, físicas e fisiológicas no solo, biológicas no solo, é considerado uma contaminação do solo. Essa contaminação ela pode ter origem natural ou artificial. Alguns exemplos, né, dessa poluição originada por fatores naturais são a erosão, o terremoto, os maremotos, as próprias atividades vulcânicas, ou essa poluição pode ter origem artificial, como as ocasionadas, né, pela ação antrópica. Então, dentre esses dois tipos de origem, a mais importante, a que mais contribui realmente para a poluição dos solos, são as ações antrópicas. Temos aqui nesse slide alguns exemplos, né, algumas fontes de poluição ocasionadas pelo homem, como o descarte inadequado de resíduos domésticos, o descarte inadequado de resíduos hospitalares, de resíduos químicos, atividades como a mineração, o descarte inadequado do esgoto doméstico, a realização de queimadas, o descarte desses efluentes industriais diretamente no solo, sem nenhum tipo de tratamento, o uso de insumos agrícolas, o próprio processo de urbanização. Então, essa urbanização excessiva, o aumento populacional, ocasionou também o aumento da produção de lixo. E quando esse lixo, esses resíduos, eles são descartados de maneira inadequada, pode trazer consequências graves para os solos. Dentre aquelas fontes de poluição vistas anteriormente, existem algumas que são mais importantes na zona urbana e existem algumas que são mais importantes na zona rural. As principais fontes de poluição da zona urbana correspondem ao descarte inadequado do lixo e o descarte inadequado do esgoto doméstico. Então, ainda muitas pessoas realizam descarte do lixo em lotes vagos ou em lixões, apesar de ser proibido, né, a construção desses lixões, existe ainda essa construção. E o grande problema é que esses resíduos descartados de maneira inadequada, durante o processo de decomposição do lixo pelos micro-organismos, ocorre a produção de uma substância altamente tóxica, mal cheirosa, chamada de chorume. Então, esse chorume, quando ele é produzido e tem contato com o solo, pode trazer consequências muito graves de contaminação do solo. Um outro fonte de poluição urbana
nas cidades muito importante é o descarte inadequado do esgoto doméstico. Então, existem ainda áreas, principalmente, né, áreas de periferia que ainda não têm acesso à rede de esgoto. Esse esgoto ele é descartado a céu aberto. Então, além de contaminar o solo, as pessoas que têm contato com esse esgoto podem correr, né, sérios riscos de saúde. Já as principais fontes de poluição rural correspondem aos fertilizantes sintéticos e os agrotóxicos. Então, o uso indiscriminado desses fertilizantes, sem nenhum tipo de conhecimento técnico a respeito da dose que deve ser aplicada, da forma de aplicação, pode trazer consequências para esse solo, como acidificação, salinização, podendo torná-lo até impróprio para a atividade agrícola. A utilização também desordenada de agrotóxicos, sem consciência, sem conhecimento técnico a respeito do produto que está aplicando, do tempo de permanência desse produto no solo, da dose aplicada, da tecnologia de aplicação, pode fazer com que haja uma contaminação do solo, uma contaminação das águas subterrâneas, contaminação também das águas superficiais pelo processo, né, de deriva do produto ou processo de escoamento do produto com auxílio da água. Então, temos que ter muita consciência na utilização desses produtos. São produtos extremamente importantes para a agricultura, que auxiliam, né, na produtividade das culturas. Entretanto, tem que ser usado com muita consciência para não comprometer esse ecossistema, para não torná-lo improdutivo. Bem, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Essas foram as principais referências utilizadas para a elaboração da aula. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida.